O que acontece quando a igreja encerrar o seu ciclo sobre a terra? Porque o número 7 aponta para um ciclo que termina. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No sábado termina o ciclo de uma semana. É isso? No domingo começa outro ciclo. O que vai acontecer depois que a igreja terminar ou fechar o seu ciclo sobre a terra? Aí é que entra o capítulo 4. E depois dessas coisas, olhei, e eles não somente uma porta aberta no céu. João teve, depois desse período abrangido pelas 7 igrejas, teve uma visão de uma porta aberta nos céus. E ouviu uma voz como de trombeta. Trombeta serve para preanunciar uma intervenção divina. Trombeta serve para anunciar um grande milagre. E o arrebatamento será pré-anunciado pelo toque de uma trombeta. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados a encontrar com Ele nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! João, nesse capítulo, nessa revelação, nessa visão, ele atua como um tipo. Nós temos aqui uma tipologia. A experiência que João teve é uma prefiguração do que vai acontecer com os santos. E quando João é levado aos céus, ele tem uma visão de uma reunião celestial, uma grande cerimônia, uma assembleia celestial. O trono no centro, 24 tronos, 24 anciãos, 4 seres viventes, e ao redor deles, milhares e milhares de anjos. Amém? E os 24 anciãos são os santos arrebatados. O número 24, nesse texto, ele é simbólico, ele é representativo. 12 do Antigo e 12 do Novo Testamento representam os santos que estarão lá depois de serem arrebatados. E observe que o capítulo 4 e o capítulo 5 é um evento só, não existe pausa, não existe intervalo, é uma cerimônia só. Ou seja, os céus se abrem para receber os novos moradores e dar-se início a uma reunião especial. E o ponto focal dessa cerimônia é exatamente um livro selado. João tem a visão de um livro selado. E o que significa o livro selado? João, como judeu, ele sabia o significado de um livro selado. Porque nada aqui é estranho para ele. Quando Israel conquista Canaã, quando os filhos de Israel, as tribos de Israel chegam em Canaã, a terra foi dividida em porções. E cada família, cada tribo, recebeu uma porção de terra. E foram estabelecidos alguns costumes. Algumas leis foram criadas. Por exemplo, se o pai de família ficasse endividado e tivesse que vender aquela terra para saldar a dívida, e às vezes ocorria ele ter que vender a família toda, eles perdiam a propriedade e tornavam-se escravos. Se isso acontecesse, segundo aqueles costumes, a terra estaria sujeita à redenção. Baseado nesses costumes judaicos, nessas leis judaicas, é que tem origem a palavra redenção, a palavra remidor. E redenção é a restauração ou a recuperação de tudo aquilo que foi perdido. Redimir é
comprar de volta mediante um preço, resgatar, libertar alguém, readquirir uma propriedade, pagando-se um preço. E segundo a lei, todo comprador sabia disso, que aquela terra poderia ser redimida a qualquer tempo, desde que aparecesse alguém que se prontificasse a pagar o preço. E aí, essa pessoa que pagasse o preço redimiria, ou seja, recuperaria a terra, libertaria a família. Mas para que isso acontecesse, essa pessoa tinha que ser parente próximo. Não podia ser qualquer pessoa. Para pagar o preço, para recuperar a terra, para libertar aquela família, tinha que ser parente próximo. Tinha que, primeiro, ter condições de pagar o preço, tinha que se prontificar a isso e tinha que ser parente próximo. E quando aquele pai de família vendia a terra, era feito um livro selado. Bem? E só podia abrir o livro, só podia romper os selos quem pagasse o preço. Só podia abrir o livro o remidor, aquele que se prontificasse e pagasse o preço. Não podia ser qualquer pessoa. Quando João viu aquele livro, ele sabia o que era aquilo. E mais ainda, ele fica angustiado por não ter ninguém qualificado para abrir o livro. E ele também sabia o que significava não ter alguém para abrir o livro. A terra continuaria perdida, a família continuaria escrava. Por isso que João chora nessa visão. Mas aí alguém chega para ele: ó, João, não chore. Apareceu alguém. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Glória a Deus. Mas nessa visão, quando ele olha para o trono, ele não vê um cordeiro, não vê um leão, ele vê um cordeiro. Cordeiro é o nome redentor do Senhor Jesus. Ou seja, ele pagou o preço. Ele pagou o preço para nos redimir. E não somente isso, ele pagou o preço para redimir a terra. Quando se fala sobre isso, redenção, as pessoas pensam o quê? As pessoas imaginam o quê? Redenção das almas dos homens. Não é isso? Só se pensa isso. Só que redenção é mais do que isso. Redenção é recuperação de tudo o que se perdeu pelo pecado. E não foi só um homem que se perdeu, a terra também. Quando Adão pecou, ele perdeu a sua alma, ele perdeu o corpo, porque ele passou a morrer, e ele perdeu a terra. Então, redenção é a redenção do homem, da sua alma, redenção espiritual, redenção do seu corpo, que vai acontecer em breve. Redenção, por enquanto, só aconteceu em nosso espírito, certo? Mas, em breve, este corpo que é mortal, se revestirá da imortalidade. Aleluia! Esse corpo que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, essa será a nossa redenção física. Mas também a terra é sujeita e passível de redenção, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E nesse momento, a terra é uma possessão adquirida. O diabo está aqui como o Deus deste mundo, como o príncipe deste mundo, porque passaram para ele o domínio da terra, o domínio deste mundo. Só que é o seguinte, ele não é honesto, não é íntegro, ele não quer sair. Por isso que acontecerá a batalha do Armagedon. Armagedon é uma guerra muito além do que os homens pensam. É uma guerra espiritual.
É uma luta por reinos. O diabo não quer sair, ele terá que ser expulso. Ele vai ser expulso. Então, quando aparecia alguém que fosse parente próximo daquela família e pagasse o preço, ele pegava o livro selado e rompia os selos. Esse ato de romper os selos significa que ele estava tomando posse da terra. Ele rompia os selos numa ação de posse. Romper o selo é uma ação de posse. Cada selo que será rompido será uma ação de redenção e de posse da terra. Então, quando ele fazia isso, ele transferia aquela propriedade para o seu legítimo herdeiro. Quando ele abriu o livro, quando ele rompia os selos, ele transferia para o seu antigo dono aquele terreno e libertava toda a família. Era isso que acontecia. Amém? E é isso que vai acontecer quando for rompido o 7º selo. Amém? Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Verso 11, capítulo 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta. 7ª trombeta faz parte do 7º selo. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quem é o Deus deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Digno é o Cordeiro, que foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e eles reinarão sobre a terra pelos séculos dos séculos. Aleluia! Quem são estes? Você pode estar assentado do lado de um futuro presidente dos Estados Unidos, da Espanha, da França. Amém? Nesse tempo, nós não vamos precisar de avião. Nós vamos nos transportar da Espanha para o Brasil em 2 segundos. Teremos corpos glorificados, como os anjos. Glória a Deus. Bem? Então, quando é aberto o 7º selo, se cumpre o cântico dos 24 anciãos. Agora, note uma coisa: naquela cerimônia havia o trono onde estava Deus, é isso? O Cordeiro, os 7 Espíritos de Deus que representam o Espírito Santo, certo? Os 4 seres viventes, e ao redor deles miríades e miríades de anjos. Mas quando o Cordeiro toma o livro selado da mão de Deus, somente os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram ante ao Cordeiro e entoam este cântico: digno é o Cordeiro que foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. Este cântico é um cântico de redenção. Os anjos não entoam o cântico de redenção. Sabe por quê? Porque os anjos não precisam ser salvos. Eles não pecaram. Só entoam o cântico de redenção quem precisa ser salvo. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, representam os santos que vão estar lá nessa cerimônia, para dar-se início à abertura do livro selado, para dar-se início à redenção da terra. E o Cordeiro passa a abrir
selo a selo. Cada selo aberto é uma ação de Deus, trazendo julgamentos, trazendo juízo sobre os homens, mas também trazendo redenção. A terra vai estar nesse período sendo recuperada, sendo redimida, e vai se cumprir quando for aberto o sétimo selo. Ou seja, os reinos do mundo passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e de nós também, porque nós somos herdeiros com Ele e co-herdeiros. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou Adão, Ele passou o domínio da terra para Adão. A terra é uma herança dos homens. Amém? A terra pertence aos homens. Mas quando ele pecou, ele passou esse domínio para o diabo. E não é à toa que a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio como cordeiro, como nosso parente próximo, e pagou o preço. Por que é que ele teve que vir em carne? Por que é que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se fez homem? Porque não podia ser um anjo. Um anjo não poderia pagar o preço. E nenhum de nós também, porque todos pecaram. Como não havia ninguém digno na terra de pagar o preço, como não havia ninguém digno debaixo dela para pagar o preço, e também não havia nos céus, porque anjos não podem fazer isso. Então Deus se torna, na pessoa do seu Filho, o nosso parente. Então quando ele vem à terra, ele vem como cordeiro, e ele pagou o preço por isso. E ele está voltando como leão, para tomar posse da nossa herdade, da nossa herança. Aleluia! Porque a terra é a nossa herança. A terra voltará para os nossos domínios. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, nesse momento, no momento da abertura do sétimo selo, se cumprem muitas profecias. E eu só vou ler algumas delas. Fiquem calmos. Abra comigo aí, Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Sete, 13. Quem achou aí pode ler. Eu não estou achando. Acharam aí? Bom, né? Daniel 7, 13. Vamos lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Compreenderam aí? Daniel teve essa revelação, essa visão, aproximadamente, se eu não estou enganado, há 500 anos antes de Cristo. Não foi isso? Não foi isso? Foi? 500 anos antes de Cristo. Presta atenção. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Quem é esse? João escreve isso em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que nós passaram. Não é isso? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Quando for aberto o sétimo selo, se cumpre essa profecia. Agora, no versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quem são estes?
somos nós. Amém? Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia. Agora, prosseguindo aqui. O que significa o livro selado? O livro selado aponta para a redenção. Rompeu os selos, cada selo rompido é uma ação de posse da terra. Os 7 selos. Amém? Então, depois dessa cerimônia, é aberto selo a selo. O cordeiro, o único qualificado para abrir o livro, é que rompe selo a selo. E esse selo são ações de julgamento divino sobre a terra e ao mesmo tempo de redenção da terra. A terra será expurgada, a terra será purificada. Amém? Até o 7º selo, quando o Senhor retorna na batalha do Armagedon, vence a besta, destrói os seus exércitos e começa o reino de 1000 anos sobre a terra. Agora, os 6 selos abrangem um período de 3 anos e meio. É o juízo de Deus misturado com graça. Nesses 6 selos, você pode ver no capítulo 6 de Apocalipse. Deixa eu me situar aqui. Capítulo 6 de Apocalipse, na abertura dos 6 selos, capítulo 6, verso 9 até o verso 11. Apocalipse 6, do versos 9 ao 11. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Agora, no capítulo 7, do verso 9 ao 10. Capítulo 7. Depois destas coisas, isso dentro do período dos 6 selos. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora pula para o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são esses que são aqui martirizados nesse período? E nesse período dá-se início à grande tribulação. Nós sabemos que hoje no mundo, claro que isso não é muito divulgado, mas existe uma conspiração para um governo mundial único. Amém? Muitas nações, muitos chefes de Estado aguardam esse dia. Um governo único, uma única pessoa governando o mundo. E nós sabemos quem será este. Então, nesse período, aqueles que forem contra o regime dele serão martirizados. Ou seja, haverá salvação nesse período.
Esses são os que são chamados de os santos da tribulação. Abra comigo aí também Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. No verso 4. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Quem são estes que vêm da grande tribulação? São aqueles que não se aliaram, não receberam o governo da besta, não adoraram a sua imagem e não receberam essa marca. Eles serão perseguidos e serão martirizados. Por quanto tempo? Apocalipse 13. Apocalipse 13, de 4 a 7. Diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, 42 meses são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, essas pessoas que se converterão durante a grande tribulação serão perseguidas e martirizadas durante o período de 3 anos e meio. E esse período é o período dos 6 selos. Então, os 6 selos é o juízo de Deus misturado com graça. E nesse período se encerra uma dispensação, o que Paulo chama de a plenitude dos gentios. Se encerra aqui a dispensação da graça. Por quê? O 7º selo é o juízo de Deus sem mistura, sem graça, sem misericórdia. É o juízo de Deus sobre a terra sem misericórdia. Amém? E o 7º selo, eu não vou falar agora. Este 7º selo corresponde à 150ª semana de Daniel. Amém? Este 7º selo corresponde exatamente ao dia do Senhor. E o dia do Senhor, a 150ª semana de Daniel, são 7 anos. Serão os 7 anos que precederão a volta de Cristo. Só que aí recomeça, para terminar, uma outra dispensação, a dispensação da lei. Deus volta a tratar com Israel como nação. E aí se encerra essa dispensação na volta de Cristo, exatamente no Armagedon, quando Cristo volta para estabelecer o seu reinado e para salvar Israel. Só que isso é para a próxima ministração. Amém?